escritório de advocacia com 0 reunião. É possível? Eu vou te contar aqui a minha experiência com isso depois da vinheta. Olá, olá, simplificadores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Jade, dona de um escritório de advocacia 100% digital. Inclusive, se você quiser aprender a estruturar um escritório de advocacia 100% digital, link na descrição. E hoje eu quero conversar, um bate-papo assim leve, descontraído com vocês, sobre como é atuar, né? Porque no meu escritório eu não faço reunião com os clientes. Então, como é essa forma de atuação? E se tem resultado, se funciona de verdade ou não. E eu vou ser muito sincera, meus queridos, como eu sou sempre aqui nos vídeos. Eu já vou começar dizendo que depende se vai dar certo para você ou não. Depende porque depende da forma, do seu modelo de negócio, da forma que você decidiu trabalhar. Lá atrás, no auge dos meus 30 anos, quando eu decidi empreender, eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria ter um escritório tradicional, que eu não queria ter uma estrutura mais engessada, mais burocratizada e que não iria ter reunião no meu escritório, porque no meu modelo de negócio eu não acho que faça sentido, tá? E aí você precisa entender se, em primeiro lugar, que negócio você quer criar, né? Eu já tinha muito claro lá na minha cabeça um negócio que eu queria criar, não sabia como ele ia se estruturar ainda, mas eu já tinha a essência do meu negócio na minha cabeça. E você tendo a essência do seu negócio na sua cabeça, aí, na minha singela opinião, não existe o impossível. Porque lá no começo, se eu tivesse seguido o que todos os gurus me falavam, a opinião das pessoas, eu nunca estruturaria um escritório 100% digital, entende? Então eu tinha claro na minha cabeça o que eu queria e eu fui atrás. Agora, como o cliente recebe isso? Não é simples, não é assim, decidi não fazer mais reunião e vou parar. Se você decidir dessa forma, você não vai conseguir o quê? Converter o seu cliente, você não vai conseguir transformar ele em cliente, porque as pessoas, e isso é muito importante, para que essa estrutura funcione, a pessoa precisa ter um ponto de contato forte com você. Então, a partir do momento que eu tive essa noção, eu criei o meu canal no YouTube, né, o Jade Advocacia, em que eu falo com trabalhadores. Tenho um blog que eu posto com frequência textos ensinando os trabalhadores sobre os seus direitos, e lá nesse blog eu escrevo de uma forma profunda, em que eu de fato, no blog e no YouTube, né, eu demonstro que eu tenho um conhecimento muito profundo sobre o que eu estou falando, e a partir de então eu comecei a estruturar a minha autoridade como advogada, especialmente para profissionais da saúde. Tendo uma noção clara do seu modelo de negócio que faz sentido para você e começando a construir uma autoridade, aí sim pode funcionar não ter reunião no seu escritório, entende? Então eu não posso virar aqui para vocês e falar qualquer escritório de advocacia vai funcionar sem reunião. Seria uma imprudência da minha parte falar isso para vocês. Então o que eu posso dizer é, sim, pode funcionar, mas antes há um caminho a ser percorrido para que a gente chegue ali no final, né, no objetivo final, que é o cliente te contratar sem reunião. Então, como funciona hoje no meu escritório? O cliente ele chega, a gente vai fazer ali eu uso um sistema de o bot conversa, inclusive tem cupom de desconto também para os advogados que quiserem começar a usar o bot conversa, link na descrição. Eu uso 2 sistemas de WhatsApp para gerir o meu WhatsApp, né? Porque são contatos todo dia e tudo mais. As meninas que trabalham comigo trabalham home office, então eu tenho 2 sistemas. Mas você pode ter um. Eu comecei com o bot conversa e no começo o bot conversa me atendia muito bem. Hoje eu uso inclusive a IA do bot conversa e não tenho do que reclamar. E aí vai evoluindo softwares também, né? Só que eu não deixei de usar o bot conversa, eu ainda uso porque ele ainda é importante na minha operação. Então ele me ajuda a fazer o SDR, a fazer aquela parte inicial de identificar se o cliente faz sentido para mim ou não, porque eu também não atendo todos os clientes. Identifiquei que é um caso, um potencial caso, o ser humano entra e vai começar a conversar com o cliente para entender a dor dele. E aí a gente oferece para o cliente uma análise jurídica gratuita do caso dele, que daí vem o formulário. Então eu criei um formulário em que eu faço várias perguntas do contrato de trabalho para o cliente. E aí, gente, precisa ter claro, esse formulário ele vai substituir uma reunião. Então as perguntas que estão lá são as perguntas que depois você vai usar para fazer a sua peça.
São as perguntas que você faria numa reunião. Então, quando você for criar esse formulário, é isso que você tem que ter na cabeça. E aí, eu observo que, quando o formulário está bem estruturado, o cliente ele já sente uma confiança em você, porque ele vai falar, nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando mesmo, entende? Então, quando a gente pensa em digitalizar o nosso escritório, tudo é conectado. Absolutamente todas as coisas, elas precisam fazer sentido entre si para construir essa ponte final até o seu cliente, entende? Então, nada é por acaso. O formulário não é por acaso, a forma inicial como o cliente é atendido não é por acaso, os vídeos que eu subo no YouTube não são por acaso, todos eles servem para construir esse universo 100% digital em que o meu cliente vai se sentir acolhido e, mais do que isso, mais importante, vai se sentir seguro. E aí a gente chega num ponto importante. Para que efetivamente a sua operação ela funcione sem reunião, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é: o meu cliente precisa se sentir seguro. Seguro. Se ele vai se sentir seguro com uma reunião, ou se ele vai se sentir seguro com um formulário, tanto faz. Mas ele precisa se sentir seguro. Então, se você tem a ideia de criar um escritório sem reunião, em que o seu cliente é atendido por meio de um formulário, 0 reunião, né? Nunca vai ter alguém ali fazendo uma hora de reunião com o cliente, você precisa, então, encontrar meios para que esse cliente se sinta extremamente seguro dentro da sua operação, entende? Ah, Jade, e qual é a conversão? Como funciona a conversão desse cliente? É óbvio que a conversão sem uma reunião, ela é menor, porque a reunião, ela faz diferença. Não sou hipócrita. É aquele momento que o cliente se conecta muito com você, né? Eu já fechei muitos casos importantes em reunião, na época que eu fazia reunião. Mas daí é uma escolha. E aí você vai, então, decidir ganhar no volume. A sua conversão talvez seja um pouco melhor, mas no volume não só no volume, né? Na qualidade. Então você começa a receber muitos contatos e desses contatos você peneira ali contatos muito bons, né? Potenciais processos de valores muito elevados, por exemplo, que é o que eu costumo fazer aqui, para converter esse cliente. O que eu estou tentando dizer aqui, que talvez sem script não fique tão claro? Se você decidir optar por um escritório sem reunião, você tem que estar a par das consequências. Uma das consequências é uma conversão melhor, mas a boa consequência também é um lead mais qualificado, porque o lead que aceita preencher um formulário, ele já tem um pouco mais ali de não sei se eu posso falar um pouco mais de conhecimento, talvez mesmo, né? Tem casos, mas também não é um problema, porque já teve casos aqui também que a avó, tipo, o neto, o filho, ajudou a preencher o formulário. Eu acho que tem muito mais a ver, na verdade, desenvolvendo aqui com vocês, é você identificar a mentalidade do cliente que você quer atender, né? No fim das contas, o que eu quero dizer aqui para vocês? É um caminho que não é fácil. Você decidir, você seguir pelo que você acredita, pelo que você quer internamente, não é fácil, porque o comum, o que todo mundo faz, obviamente é muito mais fácil, né? O escritório tradicional é muito mais fácil. E se você decide ir por um caminho, outro caminho que foge do comum, você vai ter que pagar o preço. Entende? E o preço talvez seja uma conversão um pouco menor, mas para mim já está fazendo sentido. E é o que me traz aqui para dizer que sim, é possível um escritório sem nenhuma reunião, 0 reunião. Aqui ninguém faz reunião. Aqui a gente analisa o formulário do cliente, o que é diferente, entende? E no fim das contas, eu demorei aí muitos anos e ainda estou aprendendo como amarrar todo esse universo de uma forma que ele fique coeso, que ele faça sentido para o cliente e até sentido para quem quer aprender comigo. Porque é aquilo, não é porque faz muito sentido para mim que talvez faça sentido para você, talvez não, talvez você fale, nossa, nada a ver. E tá tudo bem. E talvez você fale, não, eu quero trabalhar dessa forma, eu sempre quis, eu só não sabia como. Estou aqui para te ajudar a estruturar, tá bom? Então esse é mais um desses vídeos que eu faço sem script, esse bate-papo aqui, começo a falar as coisas aleatórias que vêm na minha cabeça, para que a gente evolua juntos e tenha uma troca genuína, porque eu também aprendo muito com as pessoas que chegam às vezes até mim no direct, falando, mas eu não concordo com isso, eu concordo, eu tenho uma ideia desse jeito, daquele jeito. Eu só acho que no fim o mais importante é a gente ser fiel ao que a gente acredita, né? Porque se eu não tivesse sido fiel lá atrás, como eu já falei, hoje não existiria a estrutura que eu tenho com as meninas trabalhando aí em cada canto do Brasil. Certo? Então é isso, meus queridos.
essa reflexão final. Eu te espero para um próximo vídeo e você pode deixar também sugestões aqui nos comentários que eu vou te ouvir, vou gravar um vídeo, tá bom? Um beijo da Jade, até o próximo vídeo.